Fala, meus queridos! Dando continuidade na nossa tarefinha, né? A gente tinha parado aqui nessa parte que a gente escrevia na tela, né? A gente vinha e jogava informação na tela, ó, que essa informação ela tá duplicando porque eu ensinei das duas formas, né? A gente usar aspas duplas lá com concatenação e usar template string para jogar essa informação na tela, certo? Nós não conseguimos jogar a gente teve que jogar, nós tivemos que jogar a variável texto porque o array não funcionou, né? A gente jogou lá o array, eu expliquei para vocês o porquê. A gente veio aqui, quando jogava a informação com o array, ele não traz o valor, mas ele consegue ler que o array é um objeto e não joga a informação. Vou voltar isso aqui. E eu quero pegar essas informações aqui, né? Eu quero que o objetivo do curso, eu preciso pegar tanto o valor quanto o status da minha tarefa, e de início, na verdade, ela não começa como true, né? Eu vou até alterar isso aqui, ela começa como false. Eu mudei lá como exemplo, mas ela começa como false, certo? Ela não como true. E eu quero pegar essa informação total do objeto, não só a informação do array, do input, né? Eu quero tratar as duas, porque depois eu vou precisar tratar essas informações quando a atividade for todas, quando ela for pendente, quando ela for concluída, é para aparecer na tela lá as opções, certo? Então, essa minha função adicionar, ela vai funcionar só até aqui, ó, só ela até conseguir montar o array e deixar o input vazio. Eu vou te recomendar comentar esse bloco de código aqui, para você não perder ele, e para no futuro o aluno que tiver dúvida, não conseguiu entender, não conseguiu aprender, lembrar que se eu quiser só escrever texto na tela, e não é uma lista, né, é só um texto mesmo do que vem numa variável, eu posso usar dessa forma aqui que vai dar certo, tá? Quem é a função que vai escrever na tela? A gente vai criar uma função chamada renderizar. É essa função que vai escrever para a gente na nossa tela o, a nossa tarefa lá. Essa função não existe, eu vou criar ela aqui ainda, e aí a gente começa a trabalhar nessa função. Então, essa função aqui, ela está pegando o nosso array até agora e só montando a tarefa dentro do array. Eu tirei o console log, se a gente testar, continua dando certo, só não está escrevendo na tela ainda, e a gente vai usar aí essa função para fazer isso, a renderizar. Cara, usa sempre o IntelliSense para te ajudar na construção, né? Eu vou clicar aqui já no statement para ele criar o bloco de código, vou chamar a função, vai chamar renderizar, e como parâmetro ela não vai ter parâmetro nenhum, ela só vai passar a ação mesmo, tá? Essa função renderizar, aonde que a gente vai precisar escrever na tela, lembra lá no HTML, a gente tem uma UL que com ID lista já está aqui, ó. Eu só vou copiar e colar esse texto aqui, Ctrl C, e reaproveitar ele na real, né? Ctrl C, Ctrl V. E aí eu reaproveito o texto, beleza? E aí eu vou usar um método agora para conseguir pegar todas as informações dentro do array, porque a gente viu que com o inner ele só consegue, ele converte para string, usa toString e ele não consegue pegar o array, beleza? Que método é esse? Eu vou chamar o meu array vai chamar tarefas, ponto, for each, é um método que percorre array. Que é esse for each? Ele é estilo loop. Ele consegue vir, lembra lá que eu ensinei que o array, vocês aprenderam na verdade no curso, né? Pode ser uma string, vírgula, pode ter um número, vírgula, pode ser do tipo booleano e pode ter um array dentro do array, pode ter um objeto, pode ter muita informação lá. Ele consegue vir, entrar no array, o for each entra aqui dentro e consegue ler essas informações e pegar um por um de cada vez. Beleza? Então é esse cara que eu vou usar. E aí, como parâmetro desse for each, o que que eu vou passar para fazer conseguir pegar? Eu vou só informar um valor? Não, né? Eu vou informar uma função e eu vou passar parâmetros da função. Eu ensinei aí que dá para você criar a função clássica desse jeito aí, usando statement, e tem uma outra forma, quando a gente tem uma função dentro de um for each, geralmente a gente usa uma arrow function, que é uma forma mais simples de escrever uma função, que eu vou usar lá a seta e o bloco de código. Abre parênteses para passar os parâmetros da função, a seta, por isso que é uma arrow function, uma função de seta, e o bloco de código. Beleza? Tem diferença entre uma função simples e uma função arrow function? Tem. Aqui eu não tenho nome para chamar essa função, ela não usa hoisting, ela não vai ser içada, né? Mas
para que eu quero fazer aqui, que é só percorrer o array, eu posso usar essa função que ela vai fazer a ação do mesmo jeito. Beleza? O que que eu quero que essa função faça? Ó, ela vai percorrer meu array e eu preciso pegar as informações que lá dentro tem um objeto, chave e valor. Lembra que quando você estudou objeto, você aprendeu que ele é estruturado chave, valor, chave, valor. No caso aqui, o nome é uma tarefa, a gente está pegando no input, mas poderia ser assim, tarefa malhar, em string aqui, concluída, booleano, idade, eu ainda dei o exemplo lá do adulto, né, com sexo idade, esses negócios assim. Então eu vou querer que ele percorre o meu array, pega a chave, que nesse caso lá é a tarefa, e não é a concluídas, eu quero pegar o index dessa tarefa, porque depois eu vou precisar criar um botão deletar e excluir essa tarefa lá de dentro. Beleza? Feito isso, eu falei, ó, o meu for each, qual que é o parâmetro dessa função? Ela vai percorrer o array e vai pegar a chave e a chave aqui vai ser esses dois, né? Tarefa concluído e o index, certo? E aí eu começo a montar a minha função. Nesse momento eu falo para ele, ó, quando você percorreu o array, eu vou criar uma nova variável e essa nova variável vai chamar let, li, só uma variação, não pode ser igual, porque eu vou usar esse cara depois e esse cara aqui fica dentro do array. E eu vou falar, ó, eu não vou usar document element, eu não vou pegar de algum lugar, eu vou montar essa informação. E para montar essa informação, eu posso usar esse método aqui do create element HTML. Ó, que é esse cara create element HTML? Ele consegue criar uma tag como se fosse uma estrutura HTML. E nesse caso eu quero montar uma lista. O que é uma lista? Lembra lá que a gente fez isso manual? É um LI, ó. LI abre e fecha. Esse cara está fazendo essa mesma coisa aqui, só que ele é um método que faz isso automático. Eu só passo o nome da tag que eu quero montar e ele está me montando uma lista. Beleza? Feito isso, montei a lista, falei para ele, ó, a estrutura está montada. Esse cara não escreve na tela, tá? Ele está só armazenando, montando a estrutura para gravar essa informação que vai vir do array. Eu vou falar que ele, o li.innerHTML, aí sim eu começo a escrever o meu HTML, vai ser igual. Como é que você vai estruturar essas informações na tela, Tiagão? Eu vou estruturar muito semelhante como eu tinha feito lá, só que agora eu vou ter duas informações. O nome da tarefa vai ter que aparecer aqui e na frente aqui vai ter que aparecer um botão excluir, para que se eu quiser clicar excluir, essa tarefa seja excluída, tá? E aí eu preciso montar um container para jogar meu texto lá dentro. Eu vou usar um span mesmo para jogar esse texto lá dentro. E tem duas formas de fazer, vocês viram que eu mostrei, dá para usar concatenação e dá para usar template string. Como tem aluno que está iniciando, pode ter dificuldade lá de entender o que é o template string, a interpolação, eu vou fazer da forma mais fácil que concatenação, tá? Eu vou falar que eu abri e fechei eu vou abrir e fechar a minha tag, tá? Ctrl C, Ctrl V aqui só por contra barra para abrir e fechar dela. E aqui dentro eu vou colocar o template string, que é mais, vou pôr o nome da minha variável, mais, tá? Que no caso aqui não é uma variável, né? É a chave de valor, a tarefa é a chave que eu vou percorrer do meu array, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, chave ponto, qual que é a informação que eu quero pegar? Concluída ou é a tarefa? É a tarefa, então eu vou escrever tarefa, beleza? Então, a chave é o que eu vou pegar e a tarefa ele vai conseguir pegar o valor dessa chave lá, beleza? Feito isso, ele já está pegando a informação. A gente não vai testar ainda, porque eu já vou fazer tudo de uma vez para fazer um teste só. Mas eu vou adicionar mais alguma coisa na tela? Vou querer adicionar o botão, tá? E aí o botão ele pode ser um pouquinho mais complicado. E o aluno às vezes fala, pô, professor, eu não consigo escrever o HTML assim, sabendo abrir e fechar direitinho. Então, aquela diquinha lá, pô, usa o próprio IntelliSense do VS Code para fazer para você. Depois você recorta. Button, como é que vai ser o nome desse botão? Excluir, certo? Vai ser um botão excluir. E esse botão ele vai ter que ter um evento de onClick, porque quando eu clicar nele eu quero que exclua a tarefa, tá? Qual vai ser o nome dessa função que vai excluir? Eu vou ter que criar uma função. E a função deletar, porque ela vai deletar o meu a minha tarefa depois quando eu chamar essa função. Ela ainda não existe, eu vou ter que criar ela também, né? Então eu vou vir aqui, Ctrl X, pegar o meu já
usei concatenação aqui, porque ele vai criar tudo numa linha só. Opa, aspas duplas, Ctrl V. Joguei a informação aqui dentro. Ó, quebrou aqui, deu erro. Por quê? Porque tem aspas duplas, porque eu falei que vai ser montando o HTML dentro do JavaScript, e o evento onClick ele clica com aspas duplas também. Aí eu posso vir aqui, apagar essas aspas duplas e colocar aspas simples. Aí ele consegue intercalar, beleza? Feito isso, quando eu clicar no meu botão de deletar, eu quero que exclua essa tarefa, tá? Então eu preciso saber qual tarefa que eu vou excluir. E qual tarefa que eu vou excluir, professor? Eu vou ter que excluir a tarefa, vou escrever aqui dentro, quem é a string que eu tenho que excluir. E aí eu vou usar esse parâmetro aqui, o índice, porque quando eu cadastrar minha tarefa, ele sempre vai trazer o índice do array junto. Lembra que isso daqui são informações do array. Então eu vou pegar esse cara, Ctrl C, Ctrl V e jogar aqui dentro. Ó. Todas as vezes que eu vim lá e deletar, ele vai saber pelo índice qual é a tarefa, porque na hora que cadastrou, ele cadastrou tarefa índice, beleza? Feito isso, a nossa informação ainda não vem para a tela, porque eu usei esse elemento, o create element, para criar a lista, e aqui eu crio a lista, só que ele não escreve na tela. O LI aqui, inner HTML, ele não está escrevendo lá no HTML. Aqui estava porque eu estou usando já o ID da lista lá. Aqui eu ainda não estou escrevendo, é esse cara que escreve na tela do HTML, certo? Então tem que chamar ele, vou falar que a lista vai usar, eu vou usar uma forma diferente de fazer, usando um outro método agora, que é esse chamado aqui, ó, appendChild. O que é esse método appendChild? Ele é um método filho de um método pai, que é esse createElement. Eu consigo escrever aqui dentro da LI através dele. Eu já estou armazenando a informação com o createElement, não estou? Então, ele é o pai, esse aqui vai ser o filho, vai escrever a informação lá dentro. Beleza? Bora testar para ver se deu certo? Vou chegar lá, abrir, escrever uma informação, uma tarefa, casar. Ô tarefa braba, menino. A informação está sendo armazenada, tá vendo? Vamos fazer de novo outra informação, casar, malhar. Outra tarefa braba. Vixe, ó, ele está duplicando. Vamos fazer mais uma vez só para testar mesmo. Outra tarefa braba, estudar, que eu sei que vocês não gostam. Ó, brabo, tá vendo? Ele tá duplicando, tá tendo um erro aí, tá brincando, né? Por que que ele tá duplicando? Porque, ó, o for each, ele é uma informação que percorre o array, não percorre? Toda vez que ele está percorrendo, ele não está limpando a lista para subscrever ela, ele está só armazenando o valor e escrevendo por cima, armazenando o valor e escrevendo por cima. Então eu preciso vir aqui, ó, antes do for each e falar que a minha lista, quando ele for montar ela, lista .inner HTML, ele tem que iniciar vazia, certo? Ela inicia vazia. E aí ele vai percorrer o array e veja, cada vez que eu percorro o array é uma vez só. Ele vai lá, percorre o array, volta, limpa a lista, percorre o array e volta. E a informação não se perde, porque ele armazena a informação, tá? Vamos testar de novo? Mesma coisa, tarefa mais braba de todas, casar. Armazenei, foi. Segunda tarefa mais braba de todas, estudar, que vocês não gostam. Ó, beleza. E agora, ó, toda a informação que eu coloco, ela está indo lá, cadastrando direitinho. Beleza? Só que quando eu clicar agora excluir, ó, não está excluindo, né? Ainda não exclui. Por quê? Se você é o pequeno gafanhoto do Gustavo Guanabara, você sabe que a gente até já criou o botão já está aparecendo aqui, ó, já aparece button, ele está mal formatado, depois nós formata melhor lá no HTML, quando for fazer um ajuste fino no final, para não gastar muito tempo, mas ele não está. Eu não criei a função deletar ainda aqui para excluir esse cara, certo? Então eu vou vir criar uma function, e essa function, opa, vamos usar a cabeça, né? Vamos acelerar o processo. Essa function vai chamar deletar, tem que ser o mesmo nome que eu pus aqui dentro do HTML. Tá amarelo aqui, pessoal, mas vocês viram, isso aqui é a mesma coisa de eu vir aqui dentro do HTML, eu só estou escrevendo o HTML dentro do JavaScript, certo? É a mesma coisa de eu ter criado isso aqui dentro do HTML, beleza? Eu vou vir aqui criar a função deletar. O parâmetro da função, o que que eu vou querer deletar? Eu quero deletar pelo index, certo? E aí eu tenho que criar, usar um método
para que na hora que eu crie uma ação, que na hora que eu clique no botão excluir, ele chama a função deletar e a função deletar sabe o que excluir. O que eu vou excluir? Eu vou excluir do meu array a tarefa tem um método de exclusão do array. Do mesmo jeito que a gente usou o método push, que é para adicionar a tarefa no final do array, eu tenho um método que exclui uma posição do array, que é o método splice. Beleza? Aí eu preciso passar dois parâmetros para o método splice. Ó. Quais são esses parâmetros para ele conseguir excluir? Eu vou falar que ele vai excluir pelo índice, vai ser aqui, ó, índice, o index, o mesmo que eu usei lá. E ele vai falar, pô, mas qual que é a posição, não a posição, perdão, a quantidade de itens que eu vou deletar, o delete count. Eu já passei lá, que é um index que ele vai usar do array. Lembra que o array é tarefas. O index é sempre 0, 1, 2, 3 e a quantidade. Eu quero excluir um de cada vez só. Beleza? Vamos ver isso lá acontecendo. Vou vir adicionar essa tarefa, adicionei, excluí e não funcionou. Por que que não funcionou? Porque a gente precisa chamar a função renderizar. Todas as vezes que eu fizer uma alteração na tela, precisa fazer o reload. E é a função renderizar que faz isso aí, né? Lembra que ela inicia vazio, tal, tal, faz a parada. Então vamos lá, de novo. Foi. Clicar em excluir. Ó, excluiu. Beleza? Vou cadastrar mais de uma rapidão lá, só para a gente testar. Ixi, eu estou dando um Enter também, não está cadastrando. Beleza, é porque a função tecla Enter ainda tá vaga lá. Cadastrei, ó. Estou excluindo uma de cada vez e ele exclui. Beleza? Para provar aqui para vocês que é a quantidade de array, eu vou colocar dois, ó. Eu vou cadastrar agora a função lá, ó. Cadastrei 4. Excluí, excluiu duas. Excluí, excluiu duas. Tá vendo? Então, isso aqui é a quantidade de itens do meu array que ele vai excluir. E será que ele está excluindo certo? Vamos lá, cadastrar. Ó, por que, que ele vai estar excluindo certo? Porque ele pega o index, entendeu? Toda vez que eu cadastro, faço o cadastro da atividade através do array, ele cadastra chave e index. Chave e index. Não foi esse parâmetro que eu passei no for each? Então, primeiro casar. Ó, o segundo do meio eu vou pôr malhar e o terceiro eu vou pôr estudar, estudar. Ó, esse foi o primeiro que eu cadastrei, esse foi o segundo e estudar foi o terceiro. Eu vou excluir só o malhar. Olha lá, ele excluiu só o malhar, só o do meio. Tá vendo? Então, ele vincula a chave com o index cadastrado no meu array. Beleza? Vocês viram que eu cadastrei, ó, tentei cadastrar, tô dando tecla Enter do teclado, ó. Não funciona, não está cadastrando, né? Não cadastra. Por quê? A função enter até já existe quando a gente criou o HTML lá. Eu mostrei para vocês quando a gente fez a primeira análise, ó. Função enter com parâmetro evento, ó. Ctrl C, tá até sem parâmetro lá. Vou pôr esse parâmetro aqui. Só que ela não tem bloco de código, ela não faz a função. Tiago, qual é a tecla que eu preciso fazer para fazer essa função quando eu clicar Enter funcionar? Pô, bicho, é muito semelhante, é uma validação de dados, muito semelhante a essa que a gente fez aqui com texto, 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 certo? Como é que eu faço essa validação? Eu vou usar um if simples, e aí, mais uma vez, pô, bicho, é só uma validação, aproveita aí e usa o cara. Passa a condição. Qual que é a condição que eu tenho que passar, o parâmetro dessa condição, para ele conseguir excluir com a tecla Enter? Eu vou falar para ele que ele vai ter que carregar um evento, que eu já passei lá como parâmetro na função, event, tá? Ponto, e aí eu uso essa nomenclatura, key, event.key, quando key é de chave, mas é de tecla, tá? For igual, igual, igual a enter, e o enter no teclado, você pode ler no seu teclado aí, ele é escrito com E maiúsculo, tá? Quando o evento de tecla for igual a enter, aí eu faço a minha função, que eu quero o quê? Quando eu clicar enter, ó, eu quero adicionar a tarefa. Já existe uma função que adiciona, não tem? Qual que é a função que está adicionando a tarefa no array? É essa aqui, ó, é adicionar. Renderizar, gente, ele só mostra na tela. Quem está adicionando no meu array é essa primeira função. Aí eu vou falar para ele isso aí, ó. Quando eu clicar Enter, chama a função adicionar, que é a mesma coisa de clicar no botão adicionar, certo? Então eu vou lá, ó, eu vou clicar Enter. Ó, já está funcionando. Cliquei Enter, está adicionando. Beleza? Cliquei excluir, funcionando então adicionar, funcionando
o, eu vou te provar que é a tecla Enter, ó. Eu vou mudar isso aqui e colocar um, os números lá do teclado também, tá? Vou chegar aqui, digitar a tarefa, vou dar Enter agora, ó. Não cadastra mais. Aí eu vou clicar um e ele carrega o 1 já em seguida, ó, porque ele entende, a tecla Enter, ela é só Enter, né? Ela tem uma função, ela não tem um valor, o 1 já tem. Aí agora, ó, e funciona, beleza? Se eu mudar lá para qualquer outra tecla e escrever o nome lá, vai funcionar também. Belezinha? Feito isso, para o vídeo não ficar muito comprido, vou voltar isso aqui. Para o vídeo não ficar muito comprido, vamos parar aqui, já deu bastante tempo aí. Então, o que, que a gente fez nessa aula? Agora, a nossa informação não é mais armazenando só o texto, eu estou conseguindo percorrer o array, pegar só a informação que eu quero, e no caso aqui eu estou pegando tarefa, né? Pô, Thiago, chave.tarefa, não estou entendendo muito. É que é um objeto, cara. Se você quisesse pegar, lá a gente usou muito this, né? Ponto .this para objeto, mas se você quiser pegar, ó, Ctrl C, e vou trocar aqui essa tarefa para concluída. Quando eu for adicionar lá, eu pondo qualquer valor, ele vai adicionar o quê? False. Por quê? Ó, qualquer valor que eu pôr lá, sei lá, deixa eu pôr 1, 2, 3, 4, 5, ele está adicionando false. Por quê? O que é o valor false? É o valor que eu atribuí aqui, chave, que é o concluído, e eu atribuí o valor de false. Mas nesse caso eu quero a tarefa, né, gente? Quando eu armazeno aqui, eu quero que ele carregue na tela o nome da tarefa para mim. Se for casar, tá aqui, ó. Se for estudar, que vocês não gostam, que eu sei que é isso, meus alunos é bom, gosta. Beleza? Funcionando 100%, a gente aprendeu a percorrer o array, pegar a informação, jogar na tela, aprender um monte de coisa nova nessa aula. For each, append shield, create element. Aprendemos a criar o botão e usar uma função de deletar simplesinha. Aprendemos a validar também a tecla do teclado para poder armazenar essa informação. Nas próximas aulas, a gente vai ter que começar a fazer esse filtro. Quando eu cadastrar a minha tarefa, ela vai cair como todas, mas eu vou ter que mexer ainda dentro dessa função ali, renderizar. Eu preciso criar uma caixa de texto aí para na hora que eu cadastrar, validar, dar um checkbox, ela cair como pendente ou como concluída. Beleza? Fica a aula de hoje aqui, depois eu continuo as gravações aí para a gente terminar a nossa tarefinha, tá? Falou, pessoal, até a próxima, obrigado.